Olá, boa noite para Portugal, boa tarde para o Brasil. Vamos começar o nosso estudo. Para isso, vamos colocar os pés bem assentos no chão. Vamos ligar os nossos corações ao coração do cosmos. Vamos fazer algumas inspirações profundas. Levamos a mente até à respiração, para estarmos conscientes do aqui e agora. Inspiramos serenidade, expiramos amor. Sentimos a energia a percorrer os nossos corpos, a estabilizar a nossa mente, a serenar as emoções. E a aquietar o corpo físico. Como almas, vamos pronunciar a grande invocação, sabendo que as energias vão ser irradiadas para todo o planeta. E a isto chama-se serviço. A grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens. Que a luz desça sobre a terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens. Possa Cristo regressar à Terra. Desde o centro em que a vontade de Deus é conhecida e o propósito que as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro a que nós chamamos a raça dos homens, que o plano de amor e luz se realize e que se cele a porta onde reside o mal. Luz, amor e poder restabeleçam o plano na Terra. Vamos pronunciar 3 vezes a palavra sagrada. Namastê. Passo a palavra para a Anabela para que faça uma síntese
para as meninas que entraram hoje, para que possam sentir-se acolhidas e para ficarem com uma ideia do que tem sido feito. Então, boa tarde. Estou aqui com um problema técnico. Boa tarde, boa noite. Sintam-se todos acolhidos, todas acolhidas. Estamos aqui para mais uma viagem através da espiritualidade e, neste caso, no estudo sobre a espiritualidade. Temos estado a falar dos raios e terminamos os 3 raios de aspecto, não é, Lúcia? Aspecto. Engano-me sempre. Uma coisa antes de prosseguir, Anabela, desculpa. Sintam-se à vontade de ter as câmaras desligadas, não tem problema nenhum e sempre que queiram falar é só abrir o microfone. Pronto, desculpa, Anabela. Sim, vamos continuar então. Tivemos a falar do primeiro raio, o raio da vontade. Tivemos a falar do segundo raio, amor, sabedoria. E o terceiro raio, como é que ele se chama, Lúcia? Inteligência ativa. Inteligência ativa. O primeiro raio corresponde à vontade, ao pai. O terceiro raio corresponde à mãe, à matéria. E o segundo raio corresponde ao filho, o amor, Alma. a alma. E hoje vamos dar continuidade ao estudo dos raios e vamos começar a falar dos 4 raios subsidiários do terceiro raio. Vamos entrar no estudo do 4º raio, a harmonia através do conflito, que é o raio que rege a humanidade. Anabela, tu não tens aí, não te dá jeito de colocar aquele acetato que tem a síntese dos 3 raios? Se não conseguires ir Não, buscá-lo, eu não faz consigo. mal. É rápido, tem que me dar um segundinho. Eu vou Ok. interromper este, vou sair um bocadinho de cena e vou buscar o outro. Ora, minimizando estes tamanhos, vocês já. Já voltei. Ora, o som está aqui, é este aqui. Então, estávamos a falar então da síntese dos raios de aspecto. Eu vou ler o slide que diz: o segundo e o terceiro raios correspondem à natureza tripla atribuída por quase todas as religiões à divindade. Estes aspectos podem ser apresentados de diversas formas. O primeiro raio, o Pai, a vida, o Espírito, propósito e vontade. O segundo raio, o Filho, a consciência, a alma, qualidade, amor. E o terceiro raio, o Espírito Santo, aparência, forma, expressão, atividade. Estes 3 raios são considerados como primários ou mais importantes, enquanto o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo são mais qualitativos e conhecidos como os raios menores ou sub-raios.
São diferenciações do terceiro raio, inteligência ativa, que está relacionado com a descida da vida e da consciência à forma. Lúcia, queres dizer algo? Sim, sim, a Carlota colocou aqui uma questão no chat. Então, Carlota, o primeiro raio, como está aqui no slide, corresponde ao raio da vontade e poder, que é o aspecto espírito, é o aspecto pai, é a mônada, Shambhala. O segundo raio é o amor-sabedoria, é o que nós chamamos alma e é a consciência. E o terceiro raio é a inteligência ativa, é a matéria, é a mãe, é depois a manifestação do pai e do filho na matéria. Por isso, pai, filho e Espírito Santo, mãe. Podes continuar, Anabela, sim. Então agora vou interromper este e vamos voltar Ok. À ao outro. constituição do homem. Sim. Que é este aqui. Nós sempre colocamos o slide da constituição do homem porque ah, devíamos olhar para ele todos os dias. Numa primeira fase parece muito confuso, mas pouco a pouco nós vamos integrando os vários planos. Na verdade, é esse o nosso trabalho aqui na Terra, é ir subindo de plano de consciência. São 7 planos, são 7 estados de consciência que o ser humano vai passando. Como nós já falámos, o mundo é séptuplo, tudo está dividido em 7 planos, ou em 7 qualquer coisa. São as 7 colinas de Lisboa, são os 7 dias da semana, são os 7 raios, 7 cores do arco-íris, as 7 notas musicais e por aí fora. Nós estamos dentro daquilo que é o nosso dia a dia, estamos envolvidos em dezenas de situações que são contadas como 7. E aqui nós também temos 7 planos de desenvolvimento do homem, da ascensão do homem e de toda a matéria, porque toda a matéria está, como é que eu ia dizer, está subordinada a esta evolução. Então nós temos tudo isto é o plano físico cósmico e nós temos aqui os 3 planos da personalidade. Aqui o primeiro plano, que é o físico, que é dividido em 7 subplanos, é o físico etérico. Depois temos o plano emocional, que também é dividido em 7 subplanos, e o plano mental. E até aqui temos a personalidade, Veículo da alma. o veículo da alma. Este triângulozinho aqui, nesta linha, no terceiro subplano do plano mental, é o casulo da alma, é o corpo causal ou egóico. E nós estamos a trabalhar para passar do corpo emocional para o corpo mental e para o mental superior. Na verdade, desculpa, Anabela, peço desculpa. Na verdade, já há uma grande parte da humanidade, que já está no plano mental. A ideia é que essas pessoas que já estejam no plano mental consigam subir a energia para que toda a humanidade se comece a polarizar mais no mental para o mental superior. Porque depois temos mais um desafio que é para chegar à tríade espiritual, ao mundo da intuição, ao mundo Mente espiritual, abstrata, mente abstrata, intuição. Aqui, nós quando chegamos à mente superior, quando estamos a atingir, a deixar que a personalidade funcione no seu,
que deixa a alma funcionar, portanto, a alma irá usar o veículo personalidade para se manifestar, nós já estamos a atingir o plano da intuição, já estamos a passar aqui nesta fase. Depois acima temos a intuição, que há de ser talvez noutra vida ou de outras vidas. Não, tem que ser nesta, tem que ser nesta. Plano O, búdico pla- tem que ser nesta. o plano espiritual. Depois temos a mônada, estávamos a falar do pai. E depois temos o plano divino, que é o final de todas as etapas para se chegar à casa do pai. E não há final, na verdade, isto nós somos o infinito, e depois há para além disto, que é para além da mente e do coração de Deus. E também convém reforçar que ah, os nossos corpos são regidos por um raio. Então, e nós, através do nosso estudo e da meditação, vamos compreender quais são os raios que são mais fortes no nosso corpo físico e etérico, no nosso corpo emocional, no nosso corpo mental, depois um raio na personalidade integrada, caracteriza que é mais forte, e depois o raio da alma, e mais à frente, não sei se é nesta vida, vamos saber o raio da mônada. É assim, as energias estão muito fortes e as portas estão abertas para que o ser humano ascenda rapidamente. Estamos com oportunidades únicas. Vamos ver o que conseguimos fazer. E então, com todo este estudo, vamos tendo alguma percepção de quais são os nossos raios. Apesar de a ideia é nós trabalharmos com todos os raios. Apesar de eu achar que tenho um corpo mental de quarto raio, mas eu tenho que desenvolver em mim todos os raios para chegar à síntese. Mas pronto, primeiro, tentar perceber quais são os raios que nos passam e como é que nós chegamos até lá, com o estudo, meditação e serviço. E depois pensar como é que o meu corpo reage, qual é que é o raio que se caracteriza mais com a minha ação no dia a dia. Como é que eu sinto como é que eu reajo às emoções? Qual é que é o raio que mais se adapta às minhas reações emocionais? Como é que eu penso? Pronto, e a partir daí vamos ficando com uma ideia. Pronto. Como a Lúcia disse, existem três pilares para o nosso desenvolvimento espiritual. E vamos pedir à Angélica para ler o Só, slide. só mais uma coisa. Então, eh, esta trilogia, que vamos agora passar a ler, numa próxima aula, nós não sabemos se vai ser na próxima, mas vamos apresentar um vídeo que é assim, este nosso estudo está a ser feito por vários grupos da América Latina. Estamos todos a estudar a mesma matéria, cada um no seu país. E então, o Ivan, que é vá lá, o diretor deste projeto, o Ivan da Bolívia, ele criou uns vídeos onde vai explicar em cada vídeo que é, de uma forma mais aprofundada, o que é o serviço, o estudo e a meditação. Então, nos próximos encontros nós vamos pô-lo, ele fala em castelhano, mas o vídeo vai ter legendas e são muito, muito, muito interessantes. Ok, Angélica, por favor. Boa noite. Todos. Olha, meditação, estudo e serviço. É a trilogia, a chave, que possibilita que a personalidade se cumpra, tornando-se o veículo da alma. Nós As aqui no outras quarto meninas, quando quiserem ler, já sabem, é só. há mensagens. Ok. Então, Carlota, ah, os vídeos vão estar. Aliás, eu acho que a Anabela já os colocou na designação do grupo.
Se tu entrares no nosso grupo de meditação consciente, lá em cima, tens os vídeos. E qual é que é a ideia? E ainda bem que colocaste esta questão. Aqui em casa, os estudantes, nós todos, possamos ouvi-los com calma e estudá-los. Têm, são preciosidades, tudo baseado na obra de Alice Bailey, do mestre tibetano. E depois trazemos as questões para aqui, mas também os vamos ouvir aqui, mas estão na designação do grupo. Temos que pôr aqui um O na triologia, porque a triologia anda a passear por aqui sem O e a gente não tinha dado por isso. Portanto, nós estamos aqui a dizer que a personalidade é o veículo da alma. E aqui é o ponto que nós queremos atingir. Este ponto aqui. Aqui é quando a alma já utiliza o seu veículo, a personalidade, em tempo inteiro e nós manifestamos conscientemente a alma. Que é o que somos, que é o real em nós. E então vamos lá. Eu espero ter entrado no. Deixa-me ver só se eu Entrar, entrei no sim, sim, certo. estás nos raios. Ok, Não sei se tá. a Irmã quer ler. Posso ler, sim, senhora. E assim temos o teu microfone, Irmã. Estás-me a ouvir? Estou. Pronto. O que são raios? Eles foram descritos como os canais através dos quais flui o ser divino. E as 7 modificações principais, ou características predominantes de vida. A palavra raio pode ser definida como um nome para uma dada força ou tipo de energia, com ênfase na qualidade que essa força exibe mais do que na forma que ela cria. Dani, tu já sabes como o grupo funciona, não nos esquecemos de ti. Qualquer questão ou dúvida, por favor. Estamos em casa, estamos numa sala à volta de uma fogueira, todas nós a tentar aprender alguma coisa. Então nós vamos falar nos raios de atributo. Os 4 raios que vamos estudar a partir de agora são conhecidos como raios menores, em oposição às 3 correntes maiores de energia que temos estado a analisar. De um modo particular, eles também são raios menores ou subsidiários do terceiro raio, de atividade e inteligência, dado que são correntes e qualificações de energia que contribuem bastante para produzir a veste do Senhor e irradiando a veste de muitas cores. Lúcia? Raios de atributo. Todos os raios menores, quer dizer, a gente diz que eles são menores, enfim, entre aspas, não é? Ahm, Todos eles têm uma importância enorme, mas é assim que são então designados. Raios de atributo. Predispõem-se, tal como os raios maiores, que é o primeiro, o segundo e o terceiro raio, o pai, o filho e a mãe, a diversos tipos e qualidades, mas estão especialmente relacionados com os diversos caminhos, isto é, modos de progredir na vida e na consciência, modos de experimentar e expressar, bem como de procurar a verdade e a vida espiritual. Na verdade, é tudo espiritual. Contribuem bastante para as complexidades da natureza humana. Quando nós falamos que eles são menores, não é uma questão de serem menores, eles estão ligados a um terceiro raio. Eles partem todos, Subsidiários.
do terceiro raio. Portanto, nós vamos falar agora do quarto raio e falámos do caminho há pouco. Então, o quarto raio é o caminho da criatividade cultural, E porquê é que tu sorriste tanto com o quarto raio, Anabela? porque eu adoro o quarto raio. Então tu achas que ele rege qual dos teus corpos? Ele ou rege a minha alma ou rege a minha personalidade integrada. Eu dos dois, um é. Eu creio que para mim é a mente. Bom, quem quer ler? És tu, és o quarto raio. Eu não vou Pois ler é, tudo. Não é pois só é. para este. Mas este é até ao fim. A harmonia através do conflito. O quarto raio é um dos raios mais coloridos destes quatro e afeta muitas pessoas. Os nomes dados aos raios denotam as suas características sintéticas e o seu tipo geral e global. No caso do quarto raio, que ao princípio o seu nome pode parecer confuso, mas ele descreve a maneira pela qual este raio trabalha, o caminho que os que são influenciados por ele procuram alcançar. O quarto raio dá uma propensão artística, sensibilidade e criatividade inerentes. Embora o indivíduo possa ter temperamento artístico sem qualquer habilidade artística, ele é muito o caminho do artista e do amante da beleza e cultura em todas as suas formas. Mas também tem muito conflito na sua natureza. E isto porquê? Ahm, então, a humanidade é regida pelo quarto raio porque é o conflito que vai gerar a tensão que nos dá o impulso para tocar a verdade. Por exemplo, eu estou desconfiada que a Carlota também tem muito de quarto raio. O quarto raio é o raio da beleza e da criatividade. Os artistas, os pintores, os escritores são regidos por este raio. Mas este raio cria-nos sempre aquele conflito, aquela dualidade, mas será que é isto que até às vezes cria muita angústia? Nós sabemos as histórias dos grandes pintores, quantas angústias, e dos escritores, eles passam até a obra nascer, não é? Mas é essa tensão que depois nos dá a força para criar a beleza. Daí ser o raio da humanidade. Por enquanto evoluímos através do conflito, através do conflito, que agora olhamos para ele, hum, pensando que há polaridades, mas não, essas polaridades vão se complementar, são complementares. Sim, Carlota, não- nem tu, nem nós. Isto é mesmo um trabalho também de aprimoramento da intuição para chegarmos até lá. A astrologia esotérica ajuda-nos imenso e todas nós estamos num estudo das emissárias da beleza, da astrologia esotérica, e vamos percebendo quais os raios que passam pelos nossos signos, no nosso mapa natal. Mas eu continuo a dizer, isso ajuda-nos imenso, mas depois é através da vivência e da intuição que nós podemos aprofundar mais os raios que atravessam os nossos corpos. Por isso, olha, vamos caminhando. Só para complementar o que a Lúcia disse, o quarto raio é um raio de síntese. O conflito é sobre as dualidades, porque o grande propósito do quarto raio é integrar as dualidades e criar beleza. Portanto, é por isso que nós temos conflito. E quem tem o Olha, eu quarto raio até sabe isso. é,
Eu até fiz aqui uns apontamentos aqui, antes da aula e tem mesmo a ver com o que estás a dizer. Então, o quarto raio está associado ao chakra do coração, porque se vocês repararem, é o primeiro, o segundo e o terceiro, depois o quarto fica aqui no chakra do coração, e o que é que acontece no coração? É onde está o processo alquímico. Ou seja, ah, está associado ao chakra do coração, pois harmoniza e equilibra as energias opostas, que na verdade são complementares. O regente do quarto raio, o regente esotérico, é Mercúrio, o mensageiro dos deuses, símbolo da comunicação entre mundos e da inteligência. Pronto, ok. Era só isto que eu vos queria dizer a nível do chakra do coração. Sim, Lúcia, que parece que nós somos do quarto raio, estou a ler. ok. Fundamentalmente, este é um raio associado ao raio humano, como um todo, ao reino humano como um todo. E a história ilustra claramente o seu conflito característico da raça humana. A luta e o conflito através dos quais o homem tem progredido ao longo dos séculos, abrindo o seu caminho, na maioria das vezes, através do sofrimento, dá a sua imagem em cores dramáticas. No entanto, a finalidade do quarto raio é sempre a harmonia, de tal modo que ele exerce uma influência extremamente complexa. Não é um raio fácil de entender, pois nenhum artista é fácil de entender. É colorido por tipos opostos de qualidades e energias e oferece um caminho difícil para os que, principalmente ou fortemente, estão sob a sua influência. Invariavelmente, o seu caminho leva através de muitas trevas à luz que procuram, e há muito conflito antes de alcançar a unidade que aspiram e tentam tanto obter. Irmã, também tens quarto raio. Não sei muito bem, eu estou com muita atenção, mas Temos todos, somos humanidade, todos temos depois quarto raio. é verdade, é isso mesmo. Uma outra causa de conflito é que as qualidades de atividade e inércia são normalmente iguais nas pessoas do quarto raio. Isto significa um combate contínuo com elas próprias. Por um lado, são inquietas, descontentes e sempre à procura de ação. Adoram o movimento, a excitação e até o risco contínuo. Por outro lado, a inércia pode anular totalmente esta energia, trazendo desânimo, indecisão, vacilação e instabilidade, que dissipa as suas forças e torna ineficaz muitos dos seus dons. Pois. É os pratos da balança. É bom lançar, é verdade. Ora estamos inquietas, ora estamos no modo de inércia, enfim. Angélica, pertences à humanidade. Pensemos todos. Todos temos um quarto raio. Harmonia através de conflito. O modo ou modos pelos quais este raio é expresso depende muito da maturidade do indivíduo em questão. E mais, os dois tipos principais, que foram chamados geralmente de guerreiro e de artista, são bastante distintos. O espírito lutador, fortemente enraizado, do tipo de guerreiro, significa que o seu caminho está pejado de constantes pontos de crise. Eles estão aptos a causar problemas
contínuos no seu ambiente e podem ser sócios difíceis. A consciência sensitiva de tipo artístico, por outro lado, significa que este caminho é geralmente entremeado com sofrimento e ele está pronto a deslizar para o vale de lágrimas, onde se atola na miséria e na inação. Isto é dramático. Os artistas às vezes são muito dramáticos. Enquanto que o lutador cria conflitos, o artista Dratamiza. dramatiza. Mas depois surgem obras lindíssimas, não é? Através dessa Sim. tensão. Exatamente. Harmonia através de conflito. Por um lado, existe muita potência na combinação de sensibilidade aguda e gosto artístico. Por outro lado, o espírito combativo de descontentamento, de discórdia e a vontade de alcançar o objetivo de harmonia através de conflito. Estas pessoas são frequentemente dotadas e brilhantes, capazes de trabalhar com inspiração e intuição, mas também são voláteis e mutantes. Se lhes faltar uma vontade controladora e direcionada, as suas vidas podem ser tão diversificadas, a sua energia tão dissipada em muitas direções, que pouco alcançam apesar dos seus muitos sucessos. Os seus principais problemas residirão na linha de ambivalência, indecisão e instabilidade, difusão e dissipação de energia, conflito com eles próprios, bem como com os outros, oscilação entre opostos, melancolia e depressão. Estes são os fascínios negativos do quarto raio. Lúcia. Diz-me só uma coisa, Anabela. Quantos slides temos? Porque acho que hoje era importante, até porque estamos com o mundo em convulsão, a aprofundarmos a nossa meditação. Faltam quantos? Este Desculpa? e este. Sim? Ok, então vamos terminá-los. Apesar do conflito associado à energia do quarto raio, agora vêm as boas notícias, a energia do quarto raio contém muita beneficência, dado que a harmonia unificadora é a sua qualidade central e o objetivo fundamental. Talvez nenhum raio torne possíveis tais picos de júbilo, amor e acesso à beleza. O seu caminho é particularmente o da cultura, e as vidas de todos os grandes criadores neste campo são testemunhas das suas características, da sua energia dual, dos picos e profundezas. Na pessoa influenciada pelo quarto raio, o poder salvador da vontade é seriamente necessário, tanto para a manter firme, como para protegê-la, e também para lhe permitir elevar os opostos, como sabemos, são complementares, que tanto a atormentam, para um nível mais alto que a simples confrontação, a um ponto onde eles possam ser equilibrados e onde a sua redenção e harmonia se tornem possíveis. Deste modo, a harmonia é trazida a partir do caos, a ordem a partir da discórdia. E a grande potencialidade do quarto raio pode ser atingida. Então, do caos para a ordem e da discórdia para o amor. E a Anabela colocou o texto também em amarelo, porque o amarelo é a cor do quarto raio. Eu estou a pescar os olhos porque o amarelo é muito bonito, mas nem sempre se vê bem. É, Isso mesmo.
Assim como no quadro anterior que nós vimos dos 3 raios principais, um é vermelho, outro é azul e outro é verde. São as cores dos raios. Então eu vou ler que eu estou com óculos. Harmonia através do conflito. O desejo do coração da alma de quarto raio é viver na beleza, criar sempre a beleza e tornar-se a própria beleza. Uau! O quarto raio é o raio do meio, o raio que permanece no ponto do meio do caminho, entre os 3 superiores e os 3 inferiores, para ligar em beleza os mundos da abstração e da forma, e até mais, ser ele próprio essa ligação, tal como o aspirante deve palmilhar o caminho, tornando-se no caminho. É o desejo do coração daqueles cujas almas estão sob a influência de quarto raio, harmonia através de conflito. Para mim aqui está a síntese do quarto raio. Este slide para mim diz tudo e toca-me profundamente. Então, sim, podes ler. Eu creio que vamos ter que repetir as duas, porque é um mantra que nós utilizamos muito nas nossas meditações e é lindo. O antigo mantra que se segue podia ser a oração do indivíduo do quarto raio. Conduz-nos, ó Senhor, das trevas à luz, do irreal ao real, da morte à imortalidade, do caos à beleza. Angélica, podes ler? Conduz-nos, ó Senhor, das trevas à luz, do irreal ao real, da morte à imortalidade, do caos à beleza. Irmã. Conduz-nos, ó Senhor, das trevas à luz, do irreal ao real, da morte à imortalidade, do caos à beleza. Conduz-nos, ó Senhor, das trevas à luz, do irreal ao real, da morte à imortalidade, do caos à beleza. Carlota, Estou aqui. Então, conduz-nos ao Senhor, das trevas à luz, do irreal ao real, da morte à imortalidade, do caos à beleza. Dani, estás aí? Estou sim. Conduz-nos, ó Senhor, das trevas à luz, do irreal ao real, da morte à imortalidade, do caos à beleza. já não vamos precisar de alinhamento, já estamos alinhadíssimas. Vamos então dar continuidade à meditação para o reaparecimento do Cristo. Boa viagem para nós todas. Como alma, trabalhamos na luz e a escuridão não pode alcançar-nos. Permanecemos na luz, trabalhamos e daí não nos movemos. Meditação refletiva de preparação para o reaparecimento do Cristo.
Conhecemos que o amor é a expressão do contacto com a alma, manifestado através da personalidade. Vamos fazer a fusão mentalmente dos raios da alma e da personalidade, estabelecendo o antakarana individual. Entoamos 4 vezes a palavra sagrada. Uma vez estabelecido o antakarana individual, vamos construir o antakarana grupal. Vamos relacionar cada membro do grupo conscientemente, pronunciando os seus nomes e enviando amor. Enviamos então amor para a Anabela, para a Lúcia, para a Angélica, para o Ivan, Ademir Teixeira, Cláudia, Conceição, Carlota, Daniela, Jacinta, Paulo Santos, Tânia, Bete, Pico, Carla Pereira, Lucy, Sakit, mais para 2 companheiros que não temos o nome, para a Irmã e para todos os nossos irmãos que nos acompanham no plano subtil. Visualizar os membros do grupo individualmente e ver a si mesmo sem se colocar no centro, formando um círculo de pontos vívidos de luz. Imaginar que estes pontos se integram e se fundem para formar um sol radiante, cujos raios de luz se expandem em direção aos 4 pontos cardeais da Terra. Depois de chegarmos a uma positiva e pretendida quietude da personalidade, formulamos claramente para nós mesmos, nas nossas próprias palavras, as respostas para as seguintes questões. Como membro do novo grupo de servidores do mundo, qual é a nossa específica e fixa intenção neste momento de contacto dedicado com a nossa alma?
está o propósito concentrado e expresso da nossa personalidade alinhado com a intenção hierárquica, tanto quanto nos é permitido conhecê-la? Teremos nós, na nossa vida diária, pessoal, ganhado o direito, devido ao esforço definido e não tanto ao sucesso, de permanecer com aqueles servidores que estão agora a realizar o trabalho de preparação para o regresso do Cristo? Tendo respondido a estas três perguntas à luz da alma, dizemos então com ênfase o seguinte: esquecendo as coisas que ficaram para trás, aspirarei às minhas possibilidades espirituais. Eu torno a dedicar-me ao serviço daquele que vem e farei tudo o que puder para preparar as mentes e os corações dos homens para este evento. Não tenho outra intenção de vida. Visualize a situação mundial da melhor maneira possível em termos do seu interesse principal e com o conhecimento dos assuntos mundiais que possa ter. Veja a massa da humanidade em toda a parte a brilhar com uma luz tênue e, aqui e ali, pontos de luz mais brilhantes. Onde membros do novo grupo de servidores do mundo e homens de intenção espiritual e de corações amorosos trabalham por seus semelhantes. Visualizamos, através da imaginação criativa, a vivida luz da hierarquia a fluir em direção à humanidade. E lentamente a fundir-se com a luz que já está nos homens.
Vamos então fazer a fusão da energia hierárquica com a luz que está nos homens, pronunciando a primeira estrofe da grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Então reflita sobre o reaparecimento do Cristo. Conscientize de que, por qual o nome ele possa ser chamado nas muitas religiões mundiais, ele ainda é a mesma grande identidade. Reflita sobre os possíveis resultados do reaparecimento do Cristo. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens, que o Cristo retorna à Terra. Tentamos concentrar a nossa intenção fixa para servir e espalhar amor ao nosso redor. Servir e espalhar amor ao nosso redor. Desta forma, fundimos a nossa vontade pessoal com a vontade divina. Desde o centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Vamos considerar o que poderemos fazer na próxima semana para acelerar os preparativos para a vinda do Cristo. Pois o Cristo está a chegar. O Cristo está a chegar. O Cristo está a chegar.
Estamos cientes da necessidade, ó Senhor, de vida e do amor. Toca novamente os nossos corações com amor, para que também possamos amar e dar. Que assim seja e que cumpramos a nossa parte. Gratidão